Bruno Vieira de Macedo Cortes, ele é mestre em Psicologia Experimental, Análise do Comportamento, pela PUC de São Paulo. A dissertação dele é intitulada Análise do Controle da Lei de Drogas sobre Práticas Jurídicas em Processos Judiciais. Ele é graduado em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia e atualmente ele atua como acompanhante terapêutico em casos de transtorno do espectro autista. Oi, Bruno, seja bem-vindo novamente. Oi, Luísa, boa tarde, muito obrigado. Gente, desculpa, ontem eu tive um problema com a internet, não pudemos dar continuidade na aula, mas hoje vamos continuar nossa programação. Bom, como eu já disse, como a Luísa já me apresentou, eu sou Bruno, ontem eu já dei uma pequena introduzida na aula, que não deu para a gente continuar, mas vamos continuar hoje aqui. Luísa, me disse se o slide vai aparecer aqui. Sim. Foi? Está carregando. Não apareceu ainda. Agora foi. Pronto. Tá certo. Ok. Então, gente, continuando, né? Hoje a gente vai falar de tipos de reforçadores. A gente vai aqui aprender, meu objetivo é que vocês aprendam a discriminar, a conseguir diferenciar os tipos de diferenciadores, de reforçadores, de acordo com cada aspecto de uma contingência que a gente vai olhar, né? A gente pode olhar para a alteração ambiental produzida pela resposta, a origem da função comportamental e quais foram as condições de produção das consequências reforçadoras ao indivíduo se comportar. Cada tipo eu vou trazer exemplos, implicações, exemplos do laboratório, exemplos da prática. Aqui, retomando, né, a gente já passou bastante esse conceito de comportamento, né, como em relação, interação, mas eu acho que é sempre bom a gente trazer de novo. E ontem vocês viram que contingência pode ser definido como qualquer relação de dependência entre eventos. Essa aqui é a tríplice contingência, né, é nossa unidade de análise. E é a partir daqui que a gente vai classificar os reforçadores. A gente vai fazer um recorte dessa contingência para classificar eles em diferentes tipos, né? A gente pode olhar para a alteração ambiental que vai acontecer no ambiente após o organismo se comportar. A origem da função comportamental, a gente pode olhar para como esse estímulo reforçador se tornou um reforçador. E quais são as condições em que o sujeito, o indivíduo que se comporta, ele consegue ser reforçado. A primeira classificação, com base na alteração ambiental produzida, a gente pode classificar os reforçadores em dois tipos, olhando para o que acontece no ambiente ao organismo se comportar. A gente pode dizer que os reforçadores são positivos ou negativos. Reforçador positivo é um estímulo que é produzido no ambiente por uma resposta, de forma que essa resposta vai ser selecionada pela produção desse estímulo, né? Pode ser um alimento, água, contato sexual, atenção, etc. Um exemplo clássico, né? Um rato privado de água dentro de uma caixa de Skinner. Esse seria um antecedente dessa contingência. A resposta de pressão à barra produziria comida. A gente vai chamar essa pelota de comida, um pedaço de ração, de reforçador positivo, porque ele foi produzido no ambiente pela resposta do rato. Claro que esse exemplo não se aplica apenas a ratos, mas a todos os animais, inclusive o ser humano. Um exemplo bem comum é com crianças. É uma situação hipotética, né? Temos aqui nossa criança, Joãozinho, faltam 15 minutos para a hora do almoço dele, e ele quer um doce. Só que a mãe não quer dar um doce porque se ele comer, normalmente acontece de ele não almoçar direito. Então a mãe nega e ele começa a chorar, a gritar, a espernear, a fazer uma birra. Esse que a mãe não quer gritar, não quer bater no menino, falar baixo não está funcionando, no sentido de fazer ele parar com a birra, a mãe dá um doce para ele ficar quieto. Bom, a gente vai chamar esse doce de reforçador positivo, porque ele foi produzido no ambiente da criança pela birra, e da próxima vez que ele for contrariado e quiser alguma coisa, existe uma tendência maior a ele se comportar dessa forma. Por exemplo, essa mesma criança está em uma situação de... Ele está em casa, terminou as tarefas da escola, não tem uma coisa que seja muito reforçadora para ele, passando na televisão, e a mãe está em outro cômodo, em home office, com muitas tarefas. Eis que a criança começa a
fazer a mesma, não a mesma birra, porque não é o mesmo comportamento, mas começa a fazer uma birra similar àquela outra do exemplo passado. E a mãe do outro cômodo, ela pode chegar lá na sala que ele está e falar: ô filho, fica quieto, por favor, estou trabalhando. Ou ela pode dar um grito do outro cômodo: menino, cala a boca! De qualquer forma, isso vai ser um reforçador produzido se a gente perceber esse aumento na frequência das birras da criança para produzir essa atenção da mãe. Por mais que a atenção seja a mãe reclamando para ele, a gente vai olhar para essa tendência aumentada dele responder, né? É a seleção dessa classe de resposta de fazer birra. Outro exemplo: por que a mãe do Joãozinho está trabalhando, não está com ele nesse momento? Porque ela é reforçada positivamente. No final do mês, ela produz o dinheiro no ambiente dela. Então, a gente vai chamar de reforçador positivo. Não porque o dinheiro é uma coisa boa nesse sentido de ser positivo, mas no sentido de ser produzido, ser acrescentado ao ambiente após o organismo se comportar. Outro exemplo, né, se a gente vê uma criança jogando um lixo numa cesta de lixo, a gente pode elogiar essa criança. Isso pode selecionar essa resposta, né? A gente vai chamar esses elogios de reforçadores positivos. E agora vamos para o reforçador negativo. O reforçamento negativo é um processo um pouco mais complexo, tem algumas outras propriedades que são importantes levar em consideração, mas aqui eu vou focar em diferenciar um tipo do outro. Discussões acerca das implicações do reforçamento negativo, vocês vão ver com mais detalhe na aula de sexta, sobre controle aversivo. Bom, mas basicamente reforçador negativo é o estímulo que foi terminado ou evitado no ambiente por uma resposta, né? Então, Catani disse que quando uma resposta termina ou evita um estímulo e torna-se assim mais provável, a gente vai chamar esse estímulo de reforçador negativo. Seria, por exemplo, um som alto que a gente vai e abaixa, uma luz ofuscante que a gente também reduz de intensidade, cobranças ou pendências que a gente paga uma conta para não receber mais essas cobranças. Um exemplo de laboratório, temos aqui o nosso ratinho na sua caixa de Skinner, e a gente pode começar a apresentar choques para ele. Após isso, a gente pode programar para que uma pressão à barra desligue essa chave de choque e, após observar que o rato vai se comportar dessa forma, quando a gente apresentar o choque, a gente pode chamar o choque de um reforçador negativo. O reforçamento negativo, ele se subdivide em dois tipos. Lembra que aqui na definição eu trouxe que uma resposta pode terminar ou evitar um estímulo. Então, cada um desses procedimentos de terminar ou evitar vai dar origem a um tipo diferente. A gente tem a fuga, que é a interrupção ou remoção de um estímulo aversivo que já está presente no ambiente por uma resposta. E a esquiva é a prevenção de um estímulo aversivo para uma resposta. Nesse caso, o estímulo ainda não está no ambiente do organismo, mas ele potencialmente pode vir a estar nesse ambiente. Esse exemplo aqui do rato que desliga o choque que está tomando é uma fuga, porque o choque já está presente no ambiente, ele já está tomando. Como seria esse exemplo com esquiva? Bom, a gente tem aqui o ratinho na sua caixa, a gente pode dar um choque nele e desligar. Contar 15 segundos, claro que vai ser programado, e outro choque vai ser apresentado. Então, a cada 15 segundos, o rato vai receber um choque. Porém, a gente pode programar uma contingência de, caso ele pressione a barra, ele não vai entrar em contato com esse choque. Então, essa é uma resposta de esquiva, porque ele só vai entrar em contato caso ele esteja fazendo alguma outra coisa dentro desses 15 segundos. Depois que passou o tempo e ele não pressionou a barra, estava fazendo outra coisa, ele vai tomar um choque. Então, ele é um reforçador negativo porque ele aumentou a taxa dessas respostas que vai eliminado no ambiente, e é uma esquiva porque ele não estava no ambiente na hora que o rato respondeu. Pode parecer um pouco estranho a gente falar reforçamento negativo para se referir a estímulos que são mais normalmente conhecidos como estímulos aversivos ou punidores. Porém, aqui a gente vai estar olhando para outro aspecto de uma contingência. A gente vai estar olhando para a classe de resposta que vai aumentar de frequência. Então, por isso que a gente vai chamar eles de reforçadores. Não seria reforçador no sentido mais popular, digamos assim, no sentido de uma recompensa.
mas sim de aumentar respostas que vão eliminar esse estímulo do ambiente. Bom, vamos para exemplos. Suponhamos que você esteja andando na rua e aparece um cachorro gigante, sinistrão em sua frente. Você vai brigar com o cachorro? Não, você vai correr. A consequência dessa resposta seria o cachorro ficar para trás, o cachorro não seria mais nosso ambiente. Então, vamos olhar primeiro para a resposta nessa contingência, né? O que está acontecendo quando eu corro? O cachorro, ele fica para trás, ele não é mais, ele deixa de ser meu ambiente. O cachorro, a gente vai chamar de reforçador negativo, não porque ele é um cachorro do mal. Talvez ele era um cachorro, ele até queria brincar comigo, mas eu assustei por ele ser muito grande. Ele vai ser um reforçador negativo porque ele aumentou a probabilidade de eu emitir essa resposta de fuga. Que é correr, o que a gente literalmente conhece como fuga. Porém, se eu fosse bravo mesmo e quebrasse o cachorro na porrada, ainda assim seria uma resposta de fuga. Porque, como a gente já disse bastante aqui, a gente não vai olhar para a topografia, e sim a função. Então, independente da forma que eu me proceder, seja correndo, batendo, me fingindo de morto, a consequência vai ser eu eliminar esse estímulo aversivo que já está presente no meu ambiente. Por isso que a gente vai chamar esse estímulo de reforçador negativo e a resposta de uma resposta de fuga. Um outro exemplo, agora com a resposta de esquiva, é usar máscara. Suponhamos que eu vá ao mercado daqui a pouco. Eu posso usar uma máscara porque existe uma epidemia de coronavírus. O coronavírus está no meu ambiente? Eu espero que não. E a consequência seria evitar essa contaminação ao se usar máscara. Então, vamos olhar de novo para a resposta. O que está acontecendo quando eu coloco uma máscara? Eu estou evitando que o coronavírus entre para o meu organismo, né? Que eu respire o coronavírus. Então, como eu ainda não estou doente, não estou infectado, não estou tomando um medicamento, a gente vai chamar essa resposta de esquiva e o vírus de reforçador negativo. Assim como todas as outras respostas dessa classe, né? Lavar as mãos, passar álcool gel, guardar as roupas ao voltar de lugares. Um outro exemplo é bloquear no WhatsApp. Pode ser uma resposta de fuga ou de esquiva, a depender da situação. A gente tem aqui um cara que está mandando várias mensagens e isso enche o saco, naturalmente. Bom, suponhamos que a menina esteja com o celular na mão, ela esteja olhando para o celular, o cara me mandou uma mensagem, oi, e ela está lendo lá, gravando o áudio. E ela rapidamente corre e bloqueia esse cara no WhatsApp. A gente vai chamar essa resposta de uma resposta de fuga. Esse cara é o chamado reforçador negativo, assim como as mensagens, lógico. Como esse exemplo seria uma resposta de esquiva? Se por acaso essa mesma pessoa, ela estivesse com o celular, vendo as listas de contatos dela, e ela vesse essa pessoa, ela olhasse para esse contato e falasse, olha, esse cara é chato, vou bloquear ele antes de ele me mandar mensagem. Assim, essa se torna uma resposta de esquiva, porque ela ainda não está em contato com esse reforçador negativo. Um outro exemplo, que é um episódio de Chaves, que tem uma cena de fuga, de esquiva, e em seguida tem uma cena de fuga, né, que a gente tem como estímulo antecedente o Chaves gritando que já chegou o disco voador, seu Madruga se esconde no quarto, e a consequência é, ele evita que o seu Barriga apareça no ambiente, se torne ambiente para ele, o seu Barriga cobrando aluguel. Ele já teve contato com o seu Barriga antes, o seu Barriga já estava dando um ultimato para ele. Porém, ao se esconder, ele não vai ter contato com esse estímulo reforçador. A gente vai chamar o seu Barriga de reforçador negativo e a resposta do seu Madruga de resposta de esquiva. Porém, mais para frente, nesse mesmo episódio, o seu Madruga chega a encontrar o seu Barriga, chega a entrar em contato com a cobrança do aluguel. E o que acontece? O seu Madruga começa a olhar para cima e falar, oh, que legal, cara, oh, massa mesmo. E no momento que o seu Barriga desvia o olhar do seu Madruga, ele sai correndo, assim, saindo dessa situação. A gente vai chamar a resposta do seu Madruga de uma resposta de esquiva. A seta vermelha está apontada errada, ela está apontada para o seu Madruga, porque ele está emitindo essa resposta. Enfim, de qualquer forma, o seu Barriga aqui, ele está funcionando como um estímulo reforçador negativo.
porque a gente está olhando para o comportamento do seu Madruga. Então, retomando, quando a gente fala de reforçamento positivo, a gente fala na apresentação, né, na adição de um estímulo, acréscimo de alguma coisa na situação após o indivíduo se comportar. E quando falamos de reforçamento negativo, a gente pode falar de remoção de um estímulo que já está presente no ambiente, isso vai ser uma resposta de fuga, ou da prevenção ou adiamento de um estímulo aversivo por uma resposta, que vai ser uma resposta de esquiva. Alguns autores, eles trazem que quando uma resposta de fuga ela não elimina totalmente o estímulo aversivo, ela pode ser chamada de uma fuga parcial ou fracionada. De qualquer forma, eu trouxe aqui no slide apenas como fuga. De fato, a atenuação da magnitude de um estímulo reforçador negativo, ela tem propriedades reforçadoras, né? Se, por exemplo, o rato na caixa, se a resposta de pressão à barra apenas diminuir a intensidade do choque, ainda assim a gente pode observar esse aumento de resposta de pressão à barra posteriormente, nessa situação. Assim como se eu estiver em casa e tem um som muito alto, eu posso abaixar ele, apenas, e não desligar totalmente. Então, não tem esse consenso assim, na literatura, que eu trouxe apenas como fuga. Mas caso vocês vejam fuga parcial ou fracionada, se trata desse procedimento, de atenuação da magnitude de um estímulo aversivo por uma resposta. E como o reforçador pode ser mais efetivo? Aqui eu vou falar apenas duas formas. Claro que existem várias outras formas de um reforçador ser mais efetivo. E quando eu digo efetivo, eu digo no sentido de evocar uma resposta de maior magnitude e em menor latência. Ou seja, o indivíduo, o organismo vai responder mais prontamente e com uma certa intensidade maior na resposta dele. E aí existem outras formas, além das que eu vou citar aqui, vocês vão ver na aula de controle aversivo e na aula de esquemas. Bom, para um reforçador ser mais efetivo, reforce o comportamento imediatamente. No exemplo da clínica, por exemplo, você como psicólogo tem observado que o seu cliente fez observações que você acha que é importante você reforçá-las. É mais relevante, é mais impactante para a pessoa, você como psicólogo, falar, olha, que legal esse relato que você fez pela sua vida. Gostei muito da forma que você observou como você se relaciona com outras pessoas. É mais importante e relevante você fazer um comentário desse assim que o indivíduo terminou de fazer seu relato, do que você fazer na outra semana, na outra sessão. Né? Talvez se você na outra sessão falar, olha, lembra daquilo que você falou semana passada, a pessoa pode já ter se esquecido, falar, não, mano, não disse não. Então, uma forma do reforçador ser mais efetivo seria reforçar o comportamento imediatamente. E apresente o reforçador em maior magnitude ou duração. Naquele exemplo do Joãozinho que faz a birra. Se a mãe desse um pedaço de doce ínfimo para ele, talvez ele até voltasse a fazer a birra, porque o reforçador não teve essa magnitude toda. Ou então em maior duração. Se a atenção que o Joãozinho recebesse quando a mãe fosse na sala fosse uma atenção pontual, da mãe chegar, ei, qual foi, mano? E sair, ou de a mãe chegar e ficar muito tempo, a gente pode dizer que no episódio em que a mãe fica muito tempo falando com ele na sala, o reforçador seria mais efetivo, no sentido de evocar uma birra com maior magnitude e menor latência. E essas são só algumas das formas. Mais para frente a gente vai ver outras formas durante o curso. A nossa segunda classificação é com base na origem da função do estímulo. Né? A origem da função do estímulo, a gente vai estar olhando como ele veio a se tornar um estímulo reforçador. E, considerando isso, um estímulo pode ser primário ou incondicional, secundário ou condicional e condicional generalizado. Um reforçador primário ou incondicional é aquele que não depende de qualquer relação com outros reforçadores. Pode ser água, alimento, contato sexual. Mas água não é um reforçador positivo? Sim, só que agora a gente vai estar olhando para um outro recorte da contingência. Antes a gente estava olhando para alteração comportamental. Agora não, a gente vai estar olhando para como esse reforçador vai se tornar. Então, esses reforçadores, água, alimento, eles têm uma importância biológica clara. Da primeira vez que você apresenta comida para a pessoa, para um bebê, quando ele entra em contato com
o leite materno, isso já é reforçador, ele não aprendeu a tomar leite. Porém, reforçador primário não é só um estímulo de importância biológica óbvia. Certamente, a maioria das pessoas já tiveram contato com esses desenhos bem coloridos, musicados. E também com a cena de você colocar uma criança da primeira vez de frente a esse desenho e ela ficar lá parada, hipnotizada nesse desenho. E disso ser dela ficar tão parada na frente que a mãe conseguir ir fazer uma mamadeira para ele sem ele chorar, por exemplo. A gente vai chamar esses elementos de reforçadores primários, porque eles não dependeram da relação com outros reforçadores. Um exemplo seria a comida. Temos aqui nosso exemplo do pombo, que bica um disco e recebe comida, nesse quadradinho embaixo. A comida aqui, ela não foi apresentada, ela não teve uma história de apresentação com outros reforçadores. O reforçador secundário ou condicional seria um estímulo que ele adquire essa propriedade reforçadora por ele ter uma história com outro estímulo reforçador primário ou condicional já estabelecido, né? Uma história de associação com esses outros estímulos já estabelecidos. Aqui nesse exemplo do pombo, a gente poderia colocar uma luz em cima do disco que estaria ligada quando ele estivesse funcionando e apagada, quer dizer, ligada quando ele estivesse funcionando, isso, e apagada quando ele não entregasse comida. Então, com a luz apagada, uma bicada do disco tem qualquer outra consequência, menos produção de comida. Já a luz acesa, quando ele bica o disco, ele recebe comida. A gente vai chamar a luz de reforçador condicional, porque após sucessivas apresentações pareadas, a luz em si já vai ter propriedades reforçadoras. Tanto que se a gente parar de dar comida e deixar a luz lá acesa, o pombo ainda vai bicar algumas vezes, vai passar um tempo bicando. Porque a luz adquirir essa propriedade reforçadora e nessa contingência a gente vai chamar de reforçador condicional. Então vamos para exemplos. Um exemplo de reforçador condicional é o sino da escola para uma criança. O sino em si, ele não tem uma propriedade reforçadora. Pelo menos, assim, não fazendo, considerando um caso, né? A gente não pode dizer que algo não tem propriedade reforçadora por si. Mas, considerando um caso hipotético, um sino em si não tem uma propriedade reforçadora. Porém, ele passa a ser reforçador para uma criança quando ele é apresentado junto do intervalo, e após essa criança pega uma merenda, brinca com outras crianças. Então, o sino em si, depois dessas apresentações sucessivas, ele passa a ser um reforçador. Um outro exemplo da literatura, se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 comecei a ser feliz. Por quê? Porque o horário, ele ficou associado com a pessoa que você gosta, né? Então, quando está chegando a hora, você já fica, pô, massa, está chegando a hora. Um outro exemplo com reforçamento negativo agora. Se por acaso eu vejo alguém em uma roda de conversa e essa pessoa faz alguns comentários machistas, homofóbicos e tal. Bom, diante dessa pessoa, agora eu posso emitir respostas de fuga e esquiva. Mas não só diante dessa pessoa, também das outras pessoas que estavam junto nessa roda de conversa. Por quê? Porque as outras pessoas adquiriram propriedades reforçadoras negativas. Então, eles se tornaram reforçadores negativos condicionados. Um outro exemplo seria, por exemplo, separar a banda do artista, separar a música do artista, né? Há pessoas que têm dificuldade de fazer isso, a depender da merda que o artista faz. A música não é o artista, é um outro estímulo totalmente diferente. Talvez a música tenha até um passado que eu gostava dela, só que após o cantor fazer alguns comentários, sei lá, nazista, a música passou a ser um reforçador negativo para mim. Se está tocando em algum lugar, eu vou lá e tiro a música. Porque se tornou um reforçador negativo condicionado. E como reforçador condicional, ele pode ser mais efetivo. E aqui efetivo é naquele mesmo sentido, de evocar uma resposta em maior magnitude e em menor latência. Primeiro, fazendo o emparelhamento com reforçador incondicional diversas vezes. Aquele pombo que bica com a luz acesa e para de bicar com a luz apagada, se a história dele envolvesse um número maior de emparelhamento, a luz teria um efeito reforçador maior do que se fosse menos emparelhamento. Então,
Se, por exemplo, a gente acendesse a luz e deixasse o disco inoperante, a gente poderia observar o pombo bicando por mais tempo. A outra forma é estabelecendo um intervalo curto de tempo entre a apresentação do reforçador condicional e incondicional. Se possível, apresentar os dois ao mesmo tempo. Isso é muito comum por quem trabalha com TEA, né? A gente, por exemplo, é uma criança que tem dificuldade de se engajar em alguns comportamentos escolares. A gente pode condicionar o material escolar com algum reforçador negativo dele. E para isso ser mais efetivo nesse sentido, a gente pode fazer esse emparelhamento mais vezes, apresentar o material escolar junto com algum brinquedo, algum estímulo que seja reforçador para ele, e fazer isso em um intervalo curto de tempo, né? Não dar um e depois dar o outro, e sim, se possível, entregar os dois estímulos ao mesmo tempo. Essa é uma das formas. E apresentando o estímulo incondicional por um tempo suficiente para evocar as respostas que o produzem. Se você apresentar o reforçador condicionado para essa criança e retirar rapidamente, pode ser que ele não se torne um reforçador condicionado, e se tornar, pode ser que ele não seja tão efetivo, no sentido de evocar essas respostas em uma maior magnitude e menor latência. E, por fim, nessa classificação, temos o reforçador condicional generalizado, que foi um reforçador condicionado a vários outros possíveis reforçadores. E aqui, o valor do reforçador generalizado é menos dependente da condição motivacional momentânea do organismo. Vou dar um exemplo e explicar essa frase do Skinner com mais detalhes. Bom, o exemplo seria o dinheiro, o exemplo mais claro de reforçador condicional, né? Com dinheiro você pode comprar vários outros reforçadores. Você tem as pessoas, de forma geral, na nossa sociedade, tem essa história com o dinheiro, né? Ele é associado a vários reforçadores primários e condicionados. E por que o valor desse reforçador ele é menos dependente da condição motivacional momentânea? Vamos para um reforçador incondicional, como a água. Ela é dependente desses processos de privação e saciação, por exemplo. Se eu estou privado de água, a água vai ser reforçadora para mim. Mas se eu acabei de tomar 1 litro de água, a água vai ser um reforçador negativo. Eu não quero mais água na minha frente. Já o dinheiro não, né? Tem até aquele ditado, né? Que dinheiro, quanto mais você tem, mais você quer. A pessoa recebe um super salário, o pai da pessoa recebe um super salário. Mesmo assim, a pessoa vai lá e faz uma rachadinha com seus funcionários. Exemplo não tão hipotético assim. Então, por isso que a gente diz que ele é menos dependente da condição motivacional momentânea. Um outro exemplo, likes, inscrições. A gente entra no site do YouTuber e aí ele fala, se você gosta do meu trabalho, não se esqueça de se inscrever e deixar um like aqui pra gente. Inclusive, se vocês estão gostando do curso, se inscrevam, deixem um like aqui pra gente. Por quê? Porque o like ele é um reforçador que ele tem uma história de associação com vários outros estímulos, né? A pessoa pode conseguir possíveis patrocinadores, atenção, pode receber dinheiro por esse like, que já é um outro reforçador generalizado. Então, por isso, a gente vai chamar o like também de um reforçador generalizado. Então, nossa última classificação são as classificações com base nas condições de produção das consequências reforçadoras. Aqui a gente vai estar olhando em quais condições, em quais situações a pessoa é reforçada, o organismo, e quais não. E olhando para isso, nossos reforçadores podem ser de 2 tipos, intrínsecos ou naturais e extrínsecos ou arbitrários. Bom, isso não é tão consensual na literatura. Existem autores que trazem reforçadores intrínsecos ou naturais como similares, como sinônimo de reforçadores automáticos. Tem outros que ainda fazem uma distinção disso. Por conta do tempo, eu não vou focar muito nessas distinções, eu vou trazer apenas esses 2 conceitos. E no final vou deixar uma indicação de leitura para vocês, e eu espero que meu texto seja um bom embasamento para vocês conseguirem compreender melhor essa classificação. Mas vamos lá. O que é um reforçador intrínseco? É um reforçador que depende apenas da resposta para ocorrer. Beleza.
E um reforçador extrínseco, além da resposta, é necessária uma outra condição de ambiental para ocorrer. Precisa de uma fonte adicional de reforçamento. É necessário ter alguém lá para estar fazendo o gerenciamento desse reforçador. Né? Vamos para exemplos. Um exemplo de reforçamento intrínseco. Tocar porque a música produzida é reforçadora. Suponhamos que a pessoa toque um violão, né, faça um barzinho, toque um barzinho e tal, mas não é exatamente o dinheiro que ela ganha no barzinho que é reforçador, mas o próprio produto do comportamento dela, a própria música é reforçadora. Né? Ela não está muito aí se ela está tocando sozinha ou para um público. Às vezes o público nem está muito aí para a música dela, mas ela quer fazer o som dela. A gente vai chamar isso de reforçamento intrínseco, no caso, perdão. O reforçamento extrínseco, por outro lado, seria caso essa mesma pessoa tocasse, porém, o reforçador aqui é ganhar dinheiro, né? Ela toca, faz o som dela da mesma forma, porém, não da mesma forma, porque não é a mesma resposta, que ela tem uma outra função, lógico, mas em topografia seria parecido, só que o reforçador aqui é outro. Precisa ter uma outra pessoa lá para pagar ela para tocar. Ela não vai tocar de graça. Um outro exemplo de reforçamento intrínseco é estudar para aprender coisas novas. Aqui, a própria situação de eu estar parado, olhando para a tela, assistindo um curso, ou lendo um livro, lendo um PDF, alguma coisa assim, já é reforçador para mim só. Essa situação já é um reforçamento intrínseco. O reforçamento extrínseco seria estudar para obter boas notas. Né? Aqui, além da resposta emitida do organismo, precisa de uma outra condição, precisa dessa fonte adicional de reforçamento, que é o professor lá dando boas notas, ou os pais elogiando. Então, vamos para algumas características do reforçamento intrínseco e extrínseco, né? No caso do reforçamento intrínseco, a topografia pode variar mais em relação ao reforçamento extrínseco, né, que tende a ser mais estereotipada. Por exemplo, o músico que toca por dinheiro, ele tende a ensaiar mais apenas o repertório de show dele, apenas aquelas músicas que são as mais pedidas. Já a pessoa que toca predominantemente por reforçamento intrínseco, ela pode gostar de várias músicas, as músicas esquisitas que ela gosta, ela pode aprender a tocar mais provável do que a outra pessoa. No caso do reforçamento intrínseco, a resposta pode ocorrer em qualquer situação em que pode haver o reforçamento. Que no caso do extrínseco, ela pode ocorrer apenas na situação que é reforçada. Por exemplo, o aluno que estuda por boas notas, é provável que ele só vai ler o texto que o professor passa, não vai procurar outras fontes por fora disso. Né? Por exemplo, se eu estudo para matemática por reforçamento extrínseco e para história, a própria situação de eu estar estudando história já é um reforçador intrínseco. Então, eu vou ler outros artigos de história, eu vou ler fóruns de discussões sobre assuntos históricos e tudo mais. Em matemática, eu só vou ler, eu só quero receber minha nota e sumir daquela matéria. No caso do reforçamento intrínseco, responder é mantido enquanto houver reforçamento, né? Por exemplo, no caso de estudar história, que é um reforçador intrínseco. Mesmo depois que eu terminar meu curso, meus estudos, eu ainda vou me interessar por história, né? Eu ainda vou ser reforçado por estar estudando história. Então, ainda vou estar respondendo. Já no reforçamento extrínseco, né, que seria estudar só por obter a nota para passar em matemática, depende da fonte adicional de reforço. Eu não vou estudar matemática de graça, porque eu estudei matemática por reforçamento extrínseco, né? O reforçador para mim ali era a nota. Então, depende de ter o professor para me dar uma nota. No caso do reforçamento intrínseco, atende imediatamente ao sujeito. Aquela pessoa que toca por reforçamento intrínseco, né, ela é a primeira beneficiada, né? Se ninguém mais está curtindo o som dela, quem está sendo beneficiada é ela que curte o som dela. Já no reforçamento extrínseco, beneficia imediatamente ao agente controlador. Um exemplo, o artista não aguenta mais tocar na Júlia, mas o pessoal curte a Ana Júlia, e ele ganha dinheiro tocando na Júlia. Então ele vai lá e toca na Júlia. Essas características, essa classificação de reforçamento intrínseco e extrínseco,
ela é um pouco mais difícil de identificar em algumas ocasiões, né? A gente pode observar um músico que toca por reforçamento extrínseco aprendendo uma coisa nova, ou estudando, ou tocando fora do ambiente de show e ensaio dele. Por quê? Pode ser que até certo ponto, por mais que ele toque para ganhar dinheiro, a música dele seja um reforçador intrínseco. Da mesma forma que o nosso trabalho, né? Eu posso dizer que eu trabalho com o que eu gosto, porque eu gosto de trabalhar com crianças? Posso. Mas não é todo dia que eu vou porque a minha situação de trabalhar é reforçadora. Às vezes eu só vou porque eu recebo meu salário. Então, também pode ter situações que a gente nem sabe se é reforçamento intrínseco ou extrínseco. Mesmo a gente falando do nosso comportamento, a gente pode não saber o que está controlando ele. Né? Às vezes a gente pode não saber se a gente está fazendo alguma coisa exatamente porque a gente gosta daquilo ou se tem alguma outra fonte adicional de reforçamento, né? Se a gente está se comportando em função de um agente controlador. Então, existem essas situações em que é difícil identificar, mas nas situações em que é possível identificar, a gente pode observar essas características que eu listei. Algumas outras características extras do reforçamento extrínseco, né, uma só, é decorrente dessa presunção que a gente faz, de que existe um agente controlador, existe uma pessoa lá que exerce o controle sobre o outro e que vai liberar esse reforçador. E nessa situação, pode ser que ocorra uma oposição entre o sujeito e o agente controlador, né? Aí tem uma situação de contra-controle. O sujeito passa a se comportar de forma a minimizar ou eliminar esse controle, que é um reforçador negativo. Seria, por exemplo, aquela criança que estuda por reforçamento extrínseco, né? Só para obter a nota. Pode haver uma situação em que ela aprenda a burlar, aprenda a colar ou aprenda a falsificar um boletim somente para obter aquela nota. Então, existem essas características do reforçamento extrínseco que são importantes de considerar. Eu estou aqui focando mais em diferenciar um do outro, não vou entrar muito a fundo nisso, porque vocês vão ter aula de punição na sexta. Mas, basicamente, é isso. Aqui tem uma tabela que eu acho ela legal de dar um print e voltar para consultar depois. Eu tirei ela do artigo que vai ficar nas referências aí. É só uma tabelinha bem simples com essas características do reforçamento intrínseco e extrínseco. Dá um tempinho aqui para tirar no print. Então, para encerrar, eu quero ir abrir para as perguntas. Vou falar um pouco sobre a relatividade do reforço. Né? Nenhuma propriedade física comum permite identificar os reforçadores independentemente dos seus efeitos sobre o comportamento. Os reforçadores não funcionam porque fazem o organismo sentir-se bem ou porque o organismo gosta deles. Né? O cachorro grande se tornou um reforçador negativo para mim, e negativo não é porque ele era um cachorro ruim, né, ou porque eu não gostava do cachorro, né, porque ele evocava essas respostas de fuga e esquiva em mim. E outra coisa, né, não tem essa coisa de um reforçador de ser bom e ser ruim, e não existe uma coisa que é reforçadora por si só. Né? Eu não posso dizer que um café moído na hora, recém-passado, quentinho, é um reforçador, porque eu não sei da minha história com a pessoa com café, né? Eu posso ter acabado de tomar um bocado de café e não querer. Eu posso simplesmente não ter uma história boa e não gostar de café de forma nenhuma. Ou eu posso ter acabado de acordar, né? Estar privado e aquilo ser a coisa mais maravilhosa para mim no momento. Então, só é possível dizer que um estímulo é reforçador após analisar a contingência e observar esse aumento na probabilidade de emissão da resposta, né? A gente vai dizer que a resposta foi selecionada, que a classe de respostas foi selecionada. E o que é reforçador para mim pode não ser para você, porque a efetividade de um reforçador vai depender dessa história da pessoa com esses estímulos. Então, então a gente só pode observar que um estímulo é reforçador após ter observado essa história. Então, aqui para resumir, também mais um slide aqui que é legal para dar um print, que é um resuminho. A gente pode categorizar o reforçador com base na alteração ambiental, ele vai ser positivo.
seria um estímulo produzido por uma resposta, e negativo, um estímulo removido por uma resposta. Estímulo negativo pode ser uma situação de fuga, né? A resposta pode ser uma resposta de fuga, que seria a interrupção de um estímulo aversivo por uma resposta, e uma esquiva, a prevenção de um estímulo aversivo por uma resposta. Com base na origem de sua função comportamental, um reforçador pode ser primário ou incondicional, né? Ele não depende de sua associação a outro reforçador. O secundário é aquele que passou a funcionar como reforçador por causa dessa história de associação a um outro reforçador primário ou um outro reforçador secundário já estabelecido. E o generalizado é aquele que foi condicionado a diversos outros fatores, né? A diversos outros reforçadores condicionais. E com base nas condições de produção das consequências reforçadoras, um reforçador pode ser intrínseco, né, que é quando a produção do reforçador depende apenas da resposta, e extrínseca é quando a produção do reforçador depende, além da resposta emitida pelo organismo, uma outra condição ambiental, né, uma fonte adicional de reforçamento. Então, aqui eu queria deixar como indicação de leitura esse texto aqui, ó, Dorigon e Andere, 2015, Estímulos reforçadores automáticos, naturais e arbitrários, uma proposta de sistematização. Esse texto vai discutir essa terceira classificação, com base nas condições de produção de consequências reforçadoras. Porque essa é uma discussão bem ampla na área, essas denominações foram trazidas por diferentes autores. Aqui eu trouxe só 2 termos para dar uma diferenciada. E nesse texto aqui tem uma continuação dessa discussão que eu acho bem legal e bem enriquecedora. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Peço desculpas pelo problema que eu tive ontem aqui com a internet, né? Espero que tenha sido reforçador para vocês, reforçador positivo, no caso, essa aula. E aqui está meu e-mail. Se vocês quiserem referências ou alguma dúvida, pode me mandar um e-mail. E é isso, gente. Obrigado. Parabéns, Bruno. Muito obrigada pela aula. Foi muito boa, foi muito reforçadora. A gente está recebendo comentários ótimos, só elogios da sua aula. O pessoal adorou. Foi muito boa. Os exemplos foram ótimos. Agora a gente vai para as perguntas. A primeira, você poderia explicar resumidamente a diferença entre fuga e esquiva? Sim. Fuga é quando já tem alguma coisa no seu ambiente, né? O que é ambiente? O ambiente é aquilo que é estímulo, aquilo que afeta o seu comportamento, mas ele já está ali no momento, né? Uma esquiva, ele não tem nada no momento. Você vai tirar alguma coisa do seu ambiente, né? Por exemplo, na fuga, eu estou parado, eu estou no meu canto e eu sou exposto a um reforçador negativo. Eu tenho que eliminar ele no ambiente. No caso da esquiva, isso ainda não está, eu não tenho contato com isso, né? Eu sei, entre aspas, eu estou falando de mim, mas eu tenho essa história de reforçamento com outro estímulo, só que ele ainda não está comigo, ainda não... Por exemplo, eu preciso evitar que esse estímulo reforçador negativo venha a estar em meu ambiente. Por exemplo, naquele exemplo do cachorro. Ele é uma fuga porque o cachorro está na minha frente. Eu estou vendo o cachorro aqui, eu vou sair correndo. Seria uma esquiva se, por exemplo, após essa história, um outro dia eu falar, não vou passar por essa rua não, tem um cachorro bravo ali. E eu pegar um desvio. Porque eu tive essa história, só que o cachorro ainda não é meu ambiente nesse momento, né? Ele pode vir a ser se eu passar pela mesma rua. Se eu pegar um outro destino, eu vou estar emitindo uma resposta de esquiva. Então, eu falo ser ambiente nesse sentido, né? De ele estar no momento presente em meu ambiente. Então, é uma fuga quando eu vou sair daí. E uma esquiva seria isso, eu vou evitar entrar em contato com esse reforçador negativo, mas se eu não emitir essa resposta, né, se eu fazer qualquer outra coisa, eu vou entrar em contato. Gente, me diz aí se ficou claro minhas respostas no comentário. Agora eu acho que dá para ver. Sim, uma coisa que eu sempre penso assim é que a nossa cultura da esquiva, né? A gente tem até o ditado, melhor prevenir do que remediar, né? Melhor se esquivar do que fugir.
né? Sim, muitas leis, por exemplo, elas vão descrever consequências aversivas, né? Reforçadores negativos. Por exemplo, se você comete alguma coisa, alguma infração, você pode ir preso. Então, você, muitas vezes, pode se comportar apenas para esquivar dessa situação, né? Desse reforçador negativo. Então, sim, se comporta muito assim. Teve uma pergunta que você já meio que respondeu mais ou menos. É a seguinte: no caso do cachorro, em reforço negativo, ele serve de estímulo antecedente e de reforçador? Sim, sim. O cachorro vai ser o estímulo antecedente, né? A situação em si, a situação, o cachorro, como ele está presente na situação, ele também vai ser um estímulo antecedente. Mas, Ok, vamos para a próxima. O que é esquiva experiencial? Ih, rapaz, sei não, viu? É muito aparente. Não é muito introdutório, né? Não, é. Não sei, gente. Vamos lá, a gente tem mais tempo ainda. Gostariam que você explicasse novamente o reforçador condicional. Tá. Gente, esquiva experiencial, ela é muito usada na clínica, né? Só que, sinceramente, eu não tenho muito contato com a área, então eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu posso falar alguma coisa que não é muito da minha área. Então, para evitar falar alguma coisa que eu não entendo muito, eu nem vou entrar, viu, gente? Perdão aí. Qual foi a segunda? Eu esqueci, Luísa. A segunda pergunta? Sim. Para você explicar novamente o reforçador condicional. Certo. O reforçador condicional, ele não é reforçador, né? Ele não tem esse efeito reforçador da primeira vez que a gente vai apresentar para o organismo. Ele vai se tornar um reforçador por conta dessa história que ele teve com outro estímulo, né? Que já era estabelecido no ambiente. Voltando para aquele exemplo do grupo de amigos, né? A pessoa que já é um reforçador negativo condicional, para mim, beleza, ela já é um reforçador condicional. Só que os outros amigos que andam com ele, inicialmente não. Eles não são reforçadores negativos. Eu não tenho essa história com os amigos dele. Só que a partir do momento que eu vejo todos andando junto, eles passam a adquirir essa função. Então, o reforçador condicional, ele adquire essa função de reforçador por causa da história que o indivíduo tem com ele. Tem uma pergunta que eu acho ela muito boa, porque eu sempre acabo me perguntando ela também. Você poderia dar mais exemplos de reforçador condicional generalizado além do dinheiro? Olha, dinheiro, atenção é um reforçador que pode ser generalizado, porque a atenção, dependendo da pessoa que te dá atenção, né, ela pode ser uma pessoa que já esteve, que em outras situações ela te dava outros reforçadores primários, tipo sua mãe. Ela pode te dar comida, a atenção também está associada ao carinho físico, além da própria fala. Outro exemplo de reforçador generalizado é submissão, né? Uma pessoa que impõe uma certa autoridade sobre outra. Né? Essa autoridade, ela pode estar relacionada a vários outros reforçadores, né? A pessoa pode mandar a pessoa produzir vários reforçadores para ela. Em um exemplo, uma pessoa que é um patrão, que tem um empregado com várias funções. Esse empregado pode trazer vários reforçadores para ele, né? Desde dinheiro até reforçadores primários. Então, essa situação de autoridade também é um outro reforçador generalizado. E, enfim, depende muito da história da pessoa, né? De certa forma, todo esse simbólico monetário, né? Moeda, bitcoins, tudo isso é reforçador generalizado. Fichas de evento que dá aquelas fichinhas para trocar por produtos. Então, o reforçador generalizado depende muito dessa história. Sim. Vamos lá.
Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Essa é do YouTube. É da Kelly Cruvinel. Esse reforçador extrínseco e o intrínseco seria o natural e o arbitrário? Sim, são sinônimos. Então, extrínseco é o arbitrário e intrínseco natural. Tá certo. Eu acho que a gente não tem mais tempo para mais pergunta. A gente vai deixar um espacinho agora, um intervalo, para o próximo professor se preparar. Ele vai dar aula, o Paulo, ele vai dar aula sobre outros. E então a gente aproveita esse tempinho para ouvir um sonzinho, para assinar a lista para ninguém mais precisar se preocupar depois. No próximo intervalo, quem não assinou, assina. E muito obrigada, Bruno, novamente. Obrigado, gente, também pelas perguntas, pelos comentários.